Futebol masculino nos Jogos Olímpicos. Tá aí um assunto que divide opiniões. Muita gente critica, né, o nível do torneio, diz que por ser um torneio sub-23, com a presença de 3 jogadores acima dessa idade, né? Hoje em dia é assim, né? Já teve vários formatos esse torneio de futebol masculino nos Jogos Olímpicos. Tem gente que critica, tem gente que gosta, que acha legal. Quem critica acha que está muito abaixo das outras modalidades disputadas, né, que não tem o mesmo nível. Pois bem, a gente não vai entrar nessa discussão, mas a gente quer lembrar da história do futebol masculino nos Jogos Olímpicos, uma história que já teve muitas zebras e é disso que a gente gosta de falar aqui. Então a gente vai começar hoje uma lista de 10 grandes zebras que marcaram o futebol nos Jogos Olímpicos. A gente vai fazer em ordem cronológica, então nessa parte 1 do vídeo são as zebras do passado, zebras até 1988 que eu vou listar aqui. O Brasil foi vítima de algumas dessas zebras, como a gente vai mostrar, e depois no próximo vídeo a gente vai falar das Olimpíadas mais recentes, de outras zebras que aí talvez estejam mais vivas na memória de todo mundo. Vamos começar então a lista depois da vinheta. Na verdade, só vou dar um breve recadinho antes de começar a nossa lista. É uma dica, na verdade. Para quem não conhece o aplicativo OneFootball, tem um link aí na descrição do vídeo para você baixar e você pode ficar por dentro de campeonatos do mundo inteiro. É o aplicativo mais completo de futebol que existe na atualidade. Você pode acompanhar torneios de clubes, configurar para acompanhar os clubes e os torneios que você mais se interessa, e também torneios de seleções, como os Jogos Olímpicos. Enfim, no OneFootball você fica por dentro de tudo do mundo do futebol. Para você quer ficar bem informado, não pode deixar de ter o OneFootball no celular e olhar sempre. Tá aí o link para quem não conhece. E agora sim, vamos falar então das grandes zebras do futebol olímpico. Em 1936, Hitler tentou se aproveitar ao máximo dos Jogos Olímpicos de Berlim para fazer propaganda do regime nazista. Era grande a pressão para que os atletas alemães conquistassem o máximo possível de medalhas, mas as histórias mais memoráveis daquela edição são das derrotas da Alemanha. O caso mais famoso é do atleta americano Jesse Owens, um atleta negro que conquistou 4 medalhas de ouro no Estádio Olímpico de Berlim em provas de atletismo, com a presença do Hitler nas arquibancadas, e são famosas as cenas do Hitler constrangido com isso, né? O Hitler contrariado com isso, ele que tinha a sua teoria de superioridade da raça ariana. Foi muito simbólico um atleta negro bater recordes, né? Porque foi o primeiro atleta a conquistar 4 ouros numa Olimpíada. E no futebol a gente teve uma história que tem algumas semelhanças com a do Jesse Owens, claro que não é algo tão simbólico assim, mas no futebol a Alemanha também foi derrotada com a presença de Hitler no estádio. O futebol nessa Olimpíada de 36 foi todo disputado em mata-mata, e aí na primeira fase, né, que era umas oitavas de final, a Alemanha passou tranquilamente, também o adversário não era grande coisa, ganhou de 9-0 de Luxemburgo, e aí nas quartas de final pegou a Noruega, que ganhou de 4-0 da Turquia, né, um resultado muito bom. Mas a Noruega, claro, não era a favorita para vencer a Alemanha. Então o Hitler foi chamado para esse jogo das quartas de final, porque teríamos 55 mil pessoas no Estádio Olímpico de Berlim e tinha essa expectativa de que a Alemanha tivesse uma grande atuação. Então o Hitler foi para o estádio. Mas a Noruega surpreendeu, venceu a partida por 2-0, 2 gols do Isaksen, e avançou para a semifinal olímpica. Na semifinal enfrentou a Itália, que era a atual campeã da Copa do Mundo. A Itália foi bicampeã da Copa em 34 e 38. É bem verdade que esse time de 36 não tinha a mesma base dos times de 34 e 38, era uma Itália diferente, mas ainda assim uma Itália forte, que foi campeã olímpica, mas teve trabalho para passar da Noruega na semifinal. A Itália ganhou de 2-1 na prorrogação, e aí a Noruega foi ainda disputar a medalha de bronze e conseguiu. Jogou contra a Polônia na disputa do terceiro lugar, ganhou por 3-2 e levou um bronze para casa. E a final olímpica foi entre Itália e Áustria, e a gente pode dizer que foi entre os dois países que o Hitler preferia, já que a Alemanha já tinha sido eliminada. A gente teve na final a Itália, que já era governada por Benito Mussolini, então a Itália do regime fascista, que era alinhado com o regime nazista em vigor na Alemanha do Hitler, e a Áustria,
que é a terra natal do Hitler e que 2 anos depois seria anexado pela Alemanha. Então a final foi entre Itália e Áustria, a Itália saiu vencedora e a Áustria só avançou para a final por causa de uma grande controvérsia. Nas quartas de final a gente teve um jogo entre Áustria e Peru, que a seleção peruana venceu por 4-2 em campo, mas a partida foi cancelada em circunstâncias bem esquisitas, né? O resultado foi cancelado e deveria ser jogado de novo. O que foi alegado é que teve uma invasão em campo de torcedores peruanos, mas enfim, é uma história bem nebulosa. Eu já fiz um texto sobre esse jogo Peru e Áustria, tá lá na Última Divisão para quem quiser ver no nosso site, e também já foi tema de texto do Eduardo Galeano. Enfim, é uma história bem famosa no Peru, que o jogo foi cancelado e aí o Peru se recusou a jogar a partida novamente, desistiu da competição e assim que a Áustria avançou e foi até a final olímpica. Em 1948, a Índia participou pela primeira vez do futebol nos Jogos Olímpicos e não fez feio, jogou só uma partida, perdeu por 2-1 para a França, mas foi um jogo em que os indianos perderam 2 pênaltis, então tinham chances reais de terem derrotado a França, então foi só uma partida, mas o que marcou mesmo essa participação indiana em 48 não foi nem o bom futebol apresentado e o resultado em si, foi o fato de que os indianos jogaram descalços essa partida contra a França, o que chocou o mundo, né? Eles jogaram sem chuteira, só com umas bandagens protegendo um pouco os pés, e isso chamou a atenção, foi muito assunto naquela época, e a Índia ficou conhecida por isso, né? Por ser uma seleção que ia em campo sem chuteira. E aí, em 1950, 2 anos depois, a Índia se classificou para a Copa do Mundo que seria disputada no Brasil, porque todas as seleções que iam enfrentá-la nas eliminatórias da Ásia desistiram, então se classificou sem sequer jogar, mas de qualquer forma tinha direito a ir para a Copa do Mundo de 50 no Brasil, só que acabou não indo. E essa desistência indiana, que foi meio em cima da hora para jogar a Copa do Mundo no Brasil, que seria, aliás, até hoje a única, né, Copa que a Índia teria jogado, muita gente, né, uma lenda que gira em torno dessa história diz que os indianos desistiram de jogar a Copa do Mundo porque a FIFA teria proibido que eles jogassem descalços, que eles queriam jogar descalços como na Olimpíada e que na Copa do Mundo não ia ser permitido. Bom, pode ser que tenha algum fundo de verdade isso, mas o que é fato mesmo é que a principal causa da desistência indiana, como de muitas outras seleções que desistiram de jogar a Copa do Mundo de 50 no Brasil, foi o fato do Brasil ser um país distante, né? Os custos da viagem. A gente teve até seleções europeias que desistiram, porque, enfim, era muito longe para atravessar o mundo naquela época, então depende, né? Se você quiser uma visão mais romântica, você pode achar que a Índia desistiu de jogar 50 por causa da proibição de jogar descalço, mas não há tantas evidências sobre isso. Essa ausência indiana em 1950 é muito lamentada, mas essa geração dos anos 40 e 50 teve mais uma oportunidade de disputar um grande torneio internacional, que foram os Jogos Olímpicos de 1956, e a Índia fez bonito. Começou dando uma grande sorte, porque a Índia enfrentaria no primeiro mata-mata, né? Nessa época a Olimpíada era disputada em mata-mata, a Índia enfrentaria simplesmente a Hungria, que era a atual vice-campeã da Copa do Mundo, vice da Copa de 54, só que a Hungria deu WO, porque foi no mesmo ano da Revolução Húngara, né, quando a gente teve uma revolta dos húngaros contra a invasão das tropas soviéticas no país, então a Hungria desistiu de jogar o futebol nos Jogos Olímpicos, assim a Índia avançou direto para as quartas de final, nas quartas de final derrotou a Austrália por 4-2, aí jogou a semifinal contra a Iugoslávia, quando perdeu por 4-1, e aí disputou a medalha de bronze com a Bulgária e perdeu de novo, perdeu de 3-0, então a Índia acabou ficando de fora do pódio, mas ficou em quarto lugar nesses Jogos Olímpicos de 56 e conseguiu uma vitória contra a Austrália, e também teve um dos artilheiros da competição, que foi o Neville Souza, um indiano de ascendência portuguesa, que fez 4 gols nesses Jogos Olímpicos e, enfim, marcou seu nome na história olímpica. Na primeira vez que Tóquio foi sede dos Jogos Olímpicos, o Brasil deu um grande vexame no futebol. Tudo bem que a seleção brasileira era, vamos dizer assim, um catadão, né? O treinador era um nome importante da história do futebol brasileiro, o Vicente Feola, o técnico que foi campeão do mundo da Copa de 58, né, com a seleção brasileira, mas nessa Olimpíada ele levou
pro Japão um combinado basicamente de jogadores que não eram sequer os principais de Botafogo e Fluminense. 14 dos 20 convocados eram jogadores do Botafogo e Fluminense, e desse elenco, hoje em dia, né, o único que a gente pode se lembrar, assim, o único que deu mais certo foi o atacante Roberto Miranda. Apesar dessas condições, não deixa de ser uma surpresa desagradável a campanha do Brasil, que foi eliminado na primeira fase em um grupo com 4 seleções que passavam 2, um grupo composto também por Tchecoslováquia, Coreia do Sul e República Árabe Unida, que na prática era o Egito, que ainda usava o nome de República Árabe Unida, que foi uma confederação entre Egito e Síria, que existiu por um breve período entre 58 e 61, mas em 64 o Egito ainda usava o nome de República Árabe Unida. Bom, o Brasil estreou empatando com a República Árabe Unida, saiu na frente com um gol do Roberto Miranda aos 10 minutos do primeiro tempo, mas tomou um empate no fim, aos 43 minutos do segundo tempo os árabes empataram. Depois os dois países perderam para a Tchecoslováquia, a República Árabe Unida até perdeu por uma diferença maior de gols, mas acabou ficando com um saldo melhor do que o da seleção brasileira por causa do fiel da balança, que foi a Coreia do Sul. Enquanto o Brasil ganhou de 4-0 da Coreia do Sul, a República Árabe Unida ganhou de 10-0, num jogo inclusive que o atacante Reidar fez 6 gols. Bom, então a República Árabe Unida avançou, o Brasil ficou pelo caminho. Nas quartas de final, a República Árabe Unida ganhou de 5-1, quase que eu erro o placar, ganhou de 5-1 de Gana. Depois, na semifinal, levou um 6-0 da Hungria. Era uma seleção, então, que goleava e era goleada com facilidade, e aí ainda tinha a chance de jogar pela medalha de bronze. Na disputa do terceiro lugar, enfrentou uma seleção da Alemanha unificada, porque naquela época a gente tinha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, mas nesses Jogos de Tóquio em 64 a Alemanha competiu de forma unificada, só que na prática também não era bem isso, porque na prática os jogadores desse time eram da Alemanha Oriental, então na prática era a seleção da Alemanha Oriental. Na prática foi uma Alemanha Oriental contra o Egito, mas a gente chama então de República Árabe Unida contra a Alemanha unificada em 64, e a Alemanha levou a melhor, ganhou de 3-1, mas foi uma campanha bem surpreendente. A República Árabe Unida terminou na 4ª colocação. Tudo bem que o futebol nos Jogos Olímpicos estava longe de ser uma prioridade para a seleção brasileira no passado, e que o Brasil mandava verdadeiros catadões, né, como eu me referi agora há pouco aqui no vídeo, só que ainda assim não deixam de ser vexames as eliminações brasileiras para países sem tradição nenhuma no futebol naqueles tempos. Eu comecei falando do Egito, né, que jogava como República Árabe Unida, e 4 anos depois, em 1968, o algoz brasileiro foi o Japão. O Japão, que naqueles anos 60 não tinha nenhuma tradição, era um futebol totalmente amador. Para se ter uma ideia, o Japão só foi estrear numa Copa da Ásia em 1988, 20 anos depois. Só foi jogar uma Copa do Mundo em 1998, 30 anos depois. Então, em 68, o Japão tinha um futebol muito amador, mas o Japão surpreendeu, chegou a empatar com o Brasil na primeira fase e passou de fase. O Brasil não, o Japão empatou por 1-1 e teve como grande estrela o Kamamoto, um jovem de 24 anos que marcou 7 gols nesses Jogos Olímpicos de 68 e foi o artilheiro da competição. A gente já falou bastante sobre o Kamamoto num outro vídeo que a gente comentou sobre os grandes artilheiros das seleções alternativas. Pois bem, o Kamamoto é até hoje o maior artilheiro da história da seleção japonesa, marcou 80 gols com a camisa do Japão, é um dos maiores jogadores japoneses de todos os tempos. Nessa época o Japão não era tão forte, e o ponto alto da carreira dele foi essa Olimpíada de 68, que ele era o líder do Japão, que surpreendeu o mundo. Na primeira fase ganhou de 3-1 da Noruega, empatou em 1-1 com o Brasil, em 0-0 com a Espanha, se classificou. Depois, maior surpresa ainda, eliminou a França, ganhou de 3-1. Aí na semifinal tomou um 5-0 da Hungria, mas na disputa da medalha de bronze venceu os donos da casa, derrotou a seleção mexicana em pleno estádio Azteca por 2-0, 2 gols de quem? Do Kamamoto, e assim então o Japão conquistou um bronze que, se bobear, é a maior zebra da história das Olimpíadas, porque realmente esse Japão conseguiu, né, empatou com o Brasil, venceu a França, derrotou o México em casa, e o Japão nessa época era realmente uma seleção de terceiro escalão.
mas liderado pelo Kamamoto, conseguia grandes feitos. Chegou até uma expectativa de que o Japão poderia se classificar para a Copa do Mundo de 70, que também seria disputada no México, mas aí o Kamamoto contraiu hepatite, ficou um tempo sem jogar, e sem ele o Japão não teve chance nas eliminatórias asiáticas, e só foi, como eu disse, né, disputar uma Copa do Mundo só em 1998, mas teve essa grande glória com Kamamoto, o bronze olímpico de 68. Uma das maiores tragédias da história do futebol foi o acidente aéreo que vitimou a seleção de Zâmbia em 1993, durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 94. Zâmbia liderava o seu grupo nas eliminatórias africanas, estava perto de conseguir se classificar para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Esse acidente aéreo acabou, né, matou a base do time e acabou que Zâmbia não se classificou depois para a Copa do Mundo. E dos jogadores que morreram nesse acidente aéreo, 6 deles estiveram também nos Jogos Olímpicos de 1988 na Coreia do Sul, quando Zâmbia foi a grande sensação do torneio, encantou o mundo. E inclusive, além desses 6 jogadores, também em 1988 o assistente técnico da seleção de Zâmbia era o treinador de Zâmbia, que também morreu nesse acidente de avião nas eliminatórias para a Copa de 94, que foi o Godfrey Chitalu, Godfrey Ukar Chitalu, que é considerado o maior jogador zambiano de todos os tempos e que também a gente contou as histórias dele naquele vídeo dos grandes artilheiros das seleções alternativas. O Chitalu fez 79 gols com a camisa da seleção zambiana, entre outros grandes feitos que vale a pena você assistir esse vídeo dos artilheiros para saber mais sobre esse grande personagem. Ele foi então assistente técnico dessa seleção em 88 e era treinador quando teve o acidente aéreo em 1993. Depois a gente teve seleções africanas sendo campeãs olímpicas, a grande campanha de Camarões na Copa do Mundo de 90, da Nigéria em 94, Senegal em 2002, enfim, grandes campanhas de seleções africanas, e a gente pode considerar que a primeira vez que a África chamou a atenção do mundo foi essa campanha de Zâmbia em 88. Tudo bem, a gente teve também a Argélia, que ganhou da Alemanha na Copa do Mundo de 82. Teve alguns feitos africanos antes, mas essa campanha de Zâmbia foi marcante, especificamente um jogo, quando o Zâmbia ganhou de 4-0 da Itália, botou os italianos na roda na primeira fase daquela Olimpíada de 88. Foi nesse momento que muita gente olhou e falou: nossa, o futebol africano está crescendo, o futebol africano forma seleções fortes. Esse 4-0 foi muito convincente. Zâmbia também ganhou de 4-0 da Guatemala na primeira fase e empatou com o Iraque, passou de fase e aí acabou levando um 5-0 da Alemanha, que era uma seleção super forte da Alemanha Ocidental, que tinha o Klinsmann jogando nesse time. Então ficou pelo caminho, não foi tão longe assim, mas esse 4-0 na Itália, o jeito que Zâmbia dominou a Itália foi muito marcante. Bom, depois a Alemanha de Klinsmann seria eliminada pelo Brasil, do Romário, e o Brasil perderia a final dessa Olimpíada para a União Soviética com a medalha de prata, mas a grande sensação desses Jogos de 88 foi a seleção de Zâmbia. E é isso, a parte 1 da nossa lista fica por aqui. A gente começou então com as histórias do passado, com as zebras mais antigas dos primeiros Jogos Olímpicos, né? Em épocas até que os Jogos Olímpicos não eram disputados nos moldes de hoje, com seleções sub-23, com alguns jogadores acima dos 23 anos. E no próximo vídeo, na parte 2, que vai ser lançada em breve, a gente vai falar das Olimpíadas mais recentes, né? Algumas zebras que estão mais vivas na memória. Então, vamos comentar primeiro essas zebras do passado, e se alguém já quiser palpitar quais vão ser as zebras que a gente vai falar nos próximos vídeos, tá aí o espaço dos comentários pra gente interagir. Tá legal? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Se você ainda não segue a gente aqui no canal, segue a gente, ativa o sininho, segue a gente também no Facebook, no Twitter, no Instagram, acompanha lá o site do ultimadivisão.com.br, também acompanha o canal do The Games para quem gosta de games. E é isso, gente. Um grande abraço, obrigado por acompanhar mais esse vídeo. Até a próxima.